Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o vídeo vai ser sobre as leituras do mês de março. É que a gente tá no último dia, não no último dia de março, mas na última semana de março. Então hoje o vídeo vai ser sobre os 4 livros que eu li, né, desde até final de março, né, desde o último que eu falei no vídeo passado. Quem não viu, eu vou botar o cardzinho aqui em cima. Então, o vídeo hoje eu vou falar sobre esses 4 livros que eu li desde então. E assim vai, certo? Lembra que a gente combinou ser 4 em 4 vídeos, 4 livros por vídeo, porque fica mais fácil de conversar e não fica muito extenso, tá? Então, eu não vou enrolar muito, eu vou começar a falar dos livros, ok? O primeiro livro que eu trouxe, que eu li no caso, é 1984, do George Orwell. Eu dei 5 estrelas pra ele, ou foram 4? 4 estrelas. Dei 4 estrelas pra esse livro. Esse livro, pra quem não conhece, conta de uma sociedade onde as pessoas são controladas pelo grande irmão. Todo mundo tem uma televisão em casa que te vigia 24 horas por dia. Tudo é controlado, as informações são manipuladas para parecer que o que está acontecendo agora sempre foi o que aconteceu. Então é uma sociedade é uma distopia, né, que fica essa bagunça o tempo todo. E a gente tem o nosso personagem principal, Winston, que a história dele é a que se conta nesse livro, né? Ele cresce nesse mundo, mas ele meio que começa a perceber que as coisas estão esquisitas, porque ele lembrava de informações antes de tudo aquilo acontecer e que ele não sabia se podia falar. Na verdade, ele não sabia, não. Ele não podia ir contra o que o grande irmão falava, o que o governo atual falava pra ele. Então, assim, é um livro com conceitos muito interessantes de as situações que aconteciam. Esse livro foi escrito foi 1949. Então, pra a época, os conceitos eles eram coisas que podiam ou não acontecer. E se você prestar atenção, algumas dessas coisas podem ser utilizadas no momento atual que a gente está em comunicação, etc. Então é muito interessante ver que um pensamento tão do passado também pode ser utilizado de forma, se você entender os conceitos que são passados nesse livro. Então por isso que ele é muito interessante e eu gostei muito de ler, para sentir a diferença também de narrativa, porque uma narrativa não é contemporânea, né, vamos dizer assim, é uma narrativa bem antiga e pesada, pelo menos eu achei bastante pesada. O livro não tem tantas cenas, não tem tantas falas, é muito mais o Winston narrando os acontecimentos, né, os pensamentos dele o tempo todo. Tem pouquíssimas falas, a maioria das coisas é só narrado e contado pra você. Então eu achei um pouco ruim de ler esse livro por isso, por causa que eu tô acostumada de ter fala e você chegar aquele momento que é só conversa e você lê aquilo muito rápido. Então eu achei pesado por isso. Porém, eu gostei do livro em si. E outra coisa que eu achei meio que eu não me senti confortável lendo foi a ideia dos personagens não serem tão bem aproveitados nesse livro. Ele tinha, pelo menos na minha percepção, ele tinha muito o que fazer com os personagens, né? As histórias, contar mais sobre cada um, e eu não senti aproveitamento nisso, porque eu acho que pra mim os personagens são que montam a história. Se eles não têm tanta profundidade, às vezes a história também fica rasa, pelo menos é o que eu sinto. Então, eu não gostei disso nesse livro. Os personagens pra mim foram o que deixou ele mais pra baixo. Acho que esse foi o motivo de eu ter dado 4 estrelas pra ele. Não pelo livro ser ruim, mas porque eu senti essa falta de trabalho nos personagens da história. Eu recomendo sim que leiam esse livro. Por questão de sair realmente da zona de conforto, às vezes é bom. Você aprende outras coisas, outros pensamentos, outras formas de escrita. Então é muito bom ver um pouquinho de cada coisa. Então eu recomendo também esse livro. Acho que a maioria dos livros eu recomendo, porque todo livro tem uma história pra contar e você pode conhecer todas elas, independente de eu posso dizer que não gostei desse livro e falar não leiam, mas talvez você goste. Então eu acho que vocês nunca vão me ver falando não leia esse livro. Eu acho que todos os livros merecem ser lidos e terem seu conhecimento. Você pode gostar ou não da história, você pode simplesmente largar na metade e ir para um próximo, mas eu acho que você no mínimo tem que dar uma chance para todos os livros. Então, acho que todos os livros que eu vou falar hoje, como todos os próximos ou todos que me perguntarem, eu recomendo.
Mas lógico, eu sou muito assim de ver a pessoa e falar talvez esse livro seja melhor pra você nesse momento. Eu sei fazer isso, mas acho que todos os livros devem ser lidos. Um pensamento, uma filosofia assim jogada. Próximo livro. Esse aqui, As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, do Stuart Turton. Esse livro é minha prima que me recomendou a ler. Ela me emprestou dela, que eu tava na casa dela no final do ano. Ela falou, acho que tem um livro que eu acho que você vai gostar. Ela me emprestou, eu li o dela e depois eu comprei o meu, porque eu queria ler de novo e marcar, fazer as marcaçõezinhas que eu gosto de fazer. Não mudou nada. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. E meu pensamento sobre ele não mudou. O que é a ideia do livro? Um homem, ele acorda todos os dias. Eu vou ler aqui atrás pra vocês, tá? Um homem acorda todos os dias no meio de preparativos pra uma festa, em honra à personagem, né? Evelyn Hardcastle, em uma mansão. E todos os dias que ele acorda num corpo diferente. E a ideia disso é que ele tem que descobrir sobre o assassinato da Evelyn durante esses dias. Ele tem 8 dias pra descobrir quem matou ela. Então a garota morre todos os dias. Imagina você morrer todos os dias e viver todos os dias de novo. Ele faz isso e é muito interessante, porque ele acorda num corpo diferente. Cada personagem que ele acorda é totalmente diferente, forma de pensar, forma de agir, como se comporta, tudo isso. Então o autor do livro, ele teve que pensar todos os personagens com muito cuidado e para que todos eles fossem úteis para o protagonista descobrir o mistério, né? Descobrir o assassinato. Então esse livro, ele é simplesmente incrível. Eu acho que ele entrou pro um dos meus favoritos, porque eu gostei muito dele, muito. Então, os personagens são todos, você vê uma coisa que eu prezo muito, é o crescimento do personagem durante a história, e você vê isso acontecendo nesse livro. É muito claro. De todas as vezes que ele acorda, ele muda um pouco, ele já tá diferente, ele já aprendeu, já errou e já não vou repetir os mesmos erros. Então isso é interessante de ver num personagem, principalmente uma história dessa que ele precisa pensar rápido pra resolver, porque ele tem poucos dias e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então assim, esse livro eu gostei muito. Eu falei, acho que eu falei que já dei 5 estrelas, né, da classificação dele. E pra quem gosta de mistério, esse mistério é muito bom de ler. Ele é todo redondinho, todas as pistas que o autor colocou durante a história, se você prestar atenção, você capta. Na primeira vez, quando eu li e fui lendo o livro e tentando acompanhar. Na segunda vez, eu fui percebendo os pontos de pista que ele colocou do começo ao fim do livro. Ele foi colocando, e na segunda vez foi só quando eu percebi, porque a primeira eu li, mas tipo, eu quero entender o que tá acontecendo. Nesse segundo, como eu já sabia a história, eu fui lendo com mais calma e percebendo que ele jogou um monte de informação e que eu tinha deixado passar. Então assim, foi muito bom ler esse livro de novo. Esse livro, ele foi publicado por um dos grupos de leitura que tem, né? Aquele que você compra a caixinha, enfim. Então eu não sei se todo mundo teria como ter acesso a ele, mas quem puder, eu recomendo que comprem esse livro e leiam. Ele é muito bom, certo? Próximo livro também é de mistério. Eu tô na onda de leitura de mistério. É A Última Festa. Eu comprei esse livro porque os meus outros estavam chegando pelo correio e ainda tinha um tempo que eu sabia que eu conseguia ler outro, dito e feito. Então esse livro aqui eu dei 5 estrelas pra ele, porque esse aqui, como o que eu falei agora há pouco, o da Evelyn, tudo do assassinato, porque ocorre um assassinato nesse livro também, tudo é muito fechadinho e também as pistas vão sendo jogadas aos poucos e você vai acompanhando e você vai ficando doido pra saber o que tá acontecendo. Esse livro aqui conta a história de vários amigos que vão passar um ano novo numa casa, num lago, um negócio super abandonado, no meio do nada. Isso já é receita pra dar merda. Isso já é receita pra dar alguma coisa errada. Então assim, né? E acontece um assassinato. Alguém morre. Não vou dizer quem e nem, né? Alguém morre. E a história é toda em cima desse assassinato. O interessante, que eu gostei nesse aqui em particular, como eu disse, as pistas vão sendo jogadas, mas esse livro ele trabalha com o flashback. Então você tá vendo o mistério se desenvolver, indo e voltando no passado e no presente. Então é muito interessante você ver o que aconteceu no passado, e aí você vê o link disso no presente e você vai fazendo as conexões. É muito interessante. Então no final e isso vai acontecendo tão sutilmente, tão devagar, tão, sabe assim, que você vai entrando, quando você vê, opa,
já sei quem é o assassino, ou então você chega e caramba, é essa pessoa que é o assassino. É muito interessante de ler, eu gostei bastante. Os personagens, cada um tem sua personalidade. Alguns não apareceram tanto na história, eu senti falta de ver um pouquinho mais sobre eles, mas eles também tinham seu papel importante em todo o desenrolar do que aconteceu. Foi muito bem escrito esse livro, eu gostei bastante. Espero que vocês possam ler qualquer um desses e comentar comigo depois. Esse aqui também é muito bom, um mistério muito interessante de ler e descobrir. O último livro eu dei 4 estrelas. É esse aqui, Vox. Então, esse livro depois que eu terminei de ler, eu fiquei numa sensação esquisita, sabe? Porque o que acontece? A história desse livro é que as mulheres, elas só podem falar 100 palavras por dia. Então, todas elas ficam com uma pulseirinha, com um contador que foi programado para sua voz. Então, a cada palavra que você fala, ele diminui o número ou aumenta, alguma coisa assim. Acho que ele aumenta. Ele aumenta até chegar a 100. E a contagem, se passa disso, tem punição e etc. Então, enquanto eu li esse livro, eu me senti muito, muito desconfortável. Muito desconfortável mesmo. Porque a personagem principal, a doutora Dian. Então, ela é formada em linguística. Então, assim, uma pessoa que é formada em linguística, adora as palavras, poder ser bloqueada de falar muito durante o dia, isso, enfim. A doutora Dian, ela conta a história dela, né, dela, da família, nesse meio onde foi dito que as mulheres não podem falar muito. Tem esse contador que só permite até 100 palavras por dia. Elas não podem mais trabalhar. Então, tudo voltado ao que aconteceu no passado, realmente, de as mulheres têm que ficar em casa, cuidar dos filhos e cuidar do marido, voltou neste livro. E acontece no mundo atual, vamos dizer assim, é recente, é uma forma que parece que o mundo voltou ao que era antes e as mulheres não podem mais opinar em nada. E é muito ruim você imaginar, de repente, você ter conquistado aquilo tudo lá atrás e de repente hoje você voltou a estaca zero. Eu me senti muito mal lendo esse livro, muito mal mesmo. Tinha hora que eu parava e precisava... É só um livro e seguir em frente. Mas é assustador como alguns conceitos apresentados aqui a gente percebe hoje. Então é muito interessante esse livro. Nessa perspectiva de ser uma distopia, né, mas ao mesmo tempo apresentar alguns pensamentos que ainda reverberam pela sociedade e tal. Eu dei 4 estrelas pra ele porque eu não gostei do final do livro. O que eu senti é que é o seguinte, os capítulos desse livro são muito curtinhos, o que eu achei muito bom pra essa história em específico. São capítulos curtos, às vezes é uma folha e meia. E você vai lendo. E isso deu uma dinâmica de urgência, de rapidez, de velocidade na história, na contagem da história. Isso pra mim foi muito bom. Porém, o final, parece que ela entrou no livro com toda aquela urgência de contar a história. Foi, que no final ela perdeu um pouco do ritmo. E aí ela estagnou num ritmo muito lento que eu não gostei. Pra mim, ela podia ter começado diferente, ter começado devagar e ter aumentado a velocidade, que é geralmente o que acontece, ou ter mantido a velocidade de urgência até o final. Então, eu não gostei do final, eu achei que ela desacelerou realmente na urgência, na importância das coisas, do que estava acontecendo, e estagnou numa velocidade mais ou menos devagar, mas também não muito rápida, que pra mim não condizeu com... Não condisse não sei nem se diz, com toda a história, né, com todo o andamento que vinha tendo. Porém, não deixa de ser bom a história não deixa de ser um bom livro, na verdade, não deixa de ser interessante de ler, tá? Então, eu recomendo todos esses livros pra vocês. Os próximos eu já comecei a ler, o próximo livro já está em andamento, no caso do mês de abril, eu tô indo. Então, eu vou ficar por aqui com esses livrinhos, lembrando que eu sou sócia da Amazon, né, daquele parceiros da Amazon, então os livros que eu puder gerar link pra vocês eu vou deixar na descrição. Então se vocês quiserem adquirir esses livros e preferirem comprar pela internet, comprem pelo meu link porque me ajuda, certo? E ajuda o canal. Compartilhem o vídeo, curtam, comentem se vocês já leram algum livro desse, se vocês ficarem interessados em algum, o que vocês acharam. E é isso, não esqueçam de me seguir também nas redes sociais que vão estar aqui embaixo. Leiam as minhas histórias, quem tiver interesse em conhecer o que eu escrevo, a minha forma de escrita. E é isso, a gente se vê no mês que vem. Tchau!